a mim, minha casa, a minha saúde, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom. E uma palavra breve que eu quero trazer aqui nesse exato momento, louvado seja o nome do Senhor. 3 atitudes que faz a pessoa alcançar um objetivo. É o que eu vou falar agora mesmo, neste momento. E baseado neste título, eu trago aqui em Lucas capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8. É o texto da palavra do Senhor nosso Deus para nós nesse momento agora mesmo. E é a parábola que o Senhor Jesus Cristo contava sobre o juiz iníquo. E ele diz assim, louvado seja Deus. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra os meus adversários, contra o meu adversário, e por algum tempo não quis. Mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me atormenta, eu hei de lhe fazer justiça, para que, enfim, não volte e não me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Glória a Deus. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Louvado seja o nome do Senhor. Digo-vos, pois, que depressa ele lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Louvado seja o nome do Senhor. Nesse texto aqui, em sucintas palavras, o que é que nós vemos? Nós vemos, louvado seja Deus, 2 extremos de pessoas. Primeiro, um juiz que não temia ao Senhor, um juiz que não, louvado seja Deus, que ele não respeitava homem algum, não respeitava ninguém, essa era a postura dele. E uma certa viúva, uma mulher, dependia que esse juiz fizesse justiça na sua causa. Então, o que eu quero dizer é, de um lado tinha um juiz, o qual era dura serviço, e do outro lado tinha uma viúva, mas tem uma coisa, ela era tão insistente na sua vida, remantro e decovesterga, ela era tão determinada, ela era tão insistente, louvado seja Deus, que a insistência dela, glória a Deus, assim, sobrepujou a dureza do juiz. Ele diz aqui, eu não temo a Deus, eu não respeito a ninguém, mas essa viúva, ela me atormenta tanto que eu vou fazer sim justiça, eu vou julgar a causa dela, porque eu não aguento mais ela, para que ela não me importune mais. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero lhe dizer, glória a Deus, o que é que tem sido mais forte na sua vida? É a sua luta ou é a sua persistência? Glória a Deus, é a sua dor ou é a sua persistência? Quem é que tem prevalecido na sua vida ou o que tem prevalecido na sua vida? É o problema, é a dificuldade ou é, louvado seja Deus, a sua insistência? Pois eu digo a vocês nessa noite, em poucas palavras, 3 atitudes que fazem uma pessoa alcançar um objetivo. Primeiro lugar, louvado seja Deus, é nunca desistir. Eu sempre digo aqui, nunca desista, persista, ainda que se canse, louvado seja Deus, para um pouquinho, mas continue, ainda que não tenha ninguém para lhe ajudar, você que tem que subsistir, você que tem que se levantar das cinzas, só porque para começar, louvado seja Deus, você não nasceu ligado a ninguém, nós só precisamos apenas, louvado seja Deus, do poder de Deus, da ajuda do próprio Senhor na nossa vida, é somente dele que precisamos em primeiro lugar, aleluia, é buscarmos a ele, é nos levantarmos para ele, é irmos até ele, é corrermos para ele, é apresentar a nossa dor a ele, o nosso problema, a nossa dificuldade, a nossa tristeza, a nossa, aleluia, as nossas ânsias, louvado seja Deus, é apresentar diante dele tudo, o nosso tudo, louvado seja o nome do Senhor.
O juiz, ele era duro de servir, mas encontrar alguém à altura, não é que seja igual a ele, mas que era tão insistente, mas tão insistente que os dois estavam no mesmo peso na balança. Louvado seja Deus, então tinha que prevalecer o que é a justiça. Ele tinha que executar a justiça para aquela mulher. Ele era juiz, ele era constituído para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer que aquele que insiste, aquele que persiste, aquele que nunca desiste, é esse que vence, é esse que chega no final da corrida, é esse, louvado seja Deus, que tem a vitória, é esse que conquista, é esse que é um bem-aventurado, é esse que tem fé, é esse que persevera, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quem diria que uma mulher viúva podia alcançar um objetivo dessa natureza? Louvado seja o nome do Senhor. E da mesma forma, trazendo para a nossa vida hoje, aqui diz: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, aos que clamam de dia e de noite por ele. Aqui diz ainda que tardio, ou seja, ainda que aos nossos olhos esteja demorando, mas um dia a justiça de Deus chega, um dia a vitória chega, um dia a mudança chega, um dia o quebrantamento, o torcer do Senhor na vida de alguém chega, um dia, aleluia, a providência chega, um dia o milagre chega, ele chega, louvado seja o nome do Senhor. Nunca desistir. Tem mais uma coisa, louvado seja Deus, não tenha medo, louvado seja o nome do Senhor. Já pensou se essa mulher tivesse medo? Porque o juiz é um homem de autoridade? Sim. Mas já pensou se de repente ele dissesse assim: não venha mais na minha porta não, senão você que vai ser presa. E talvez ele tenha dito, quem sabe, não se sabe, porque a Bíblia não relata, mas vamos pensar aqui uma situação. Vamos pensar que está você de um lado e a sua situação de frente a você. E de repente a nossa situação às vezes é tão difícil, ela é tão penosa, ela é tão assim, assustadora, que parece aquele Golias que intimidava o povo de Israel lá no tempo de Davi, somente com um grito. O Golias somente gritava. Ele era grande, ele era adestrado na luta, ele tinha escudo, ele tinha espada, ele era lutador desde a mocidade, ele era grande, ele era gigante, ele era maior do que todos, mas pensa que esse gigante não estava fazendo nada ainda, mas só os gritos dele, intimidando alguém para vir lutar com ele, fez um exército inteiro ficar acovardado, fez um exército inteiro recuar, fez um exército inteiro ficar com medo. Mas até que apareceu um à altura dele. Aleluia! E esse que apareceu à altura do gigante não era altura na sua estatura, não era altura, louvado seja Deus, não adestramento da guerra. Aleluia, aliás, nunca tinha pegado uma espada na vida, recambiando reflaço e decovesterga. Mas uma coisa Davi tinha, além dele ser destemido, ele tinha algo mais acima disso, ele tinha Deus na vida. Remantro e decovesterga, uma coisa eu te digo, uma vez Deus estando na minha vida e na tua, qual é o mal que pode prevalecer? Nenhum. Portanto, Deus está dizendo, se você está buscando a presença dele, se você está procurando andar de interesse de alma, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Louvado seja Deus. E ali aquele gigante, aquele homem, de repente aparece aquele rapaz, aleluia, de 17 anos de idade, franzino. Sabe o que quer dizer franzino? Quer dizer pequeno. Valente era Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca tinha sido adestrado na guerra. Essa já era uma desvantagem. A armadura de Saul não coube em Davi, louvado seja Deus. Essa era outra desvantagem. Davi nunca usou a espada, terceira desvantagem. Desvantagem que eu digo aos olhos humanos, louvado seja Deus. Davi nunca tinha recebido treinamento de guerra, quarta desvantagem. Mas ele tinha tudo que qualquer vencedor tem, o tudo, louvado seja Deus. Ele não tinha medo e ele tinha Deus na vida. Você tem o Espírito Santo de Deus na vida? Você tem Deus na sua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Quando é que eu sei que Deus é comigo? Se eu estiver andando de acordo com a vontade de Deus, Deus é comigo, Deus é com você. Aleluia, louvado seja Deus.
Deus, se tememos a Ele, Ele está de olho em nós. Então uma coisa eu te falo, louvado seja Deus. Não tenha medo, porque Deus vai pelejar por você. Deus vai pelejar por gente aqui. Deus vai pelejar pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa preocupação é estar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi chegou ali a Bíblia diz que o gigante de Gate, Golias, amaldiçoou Davi, olhou para ele e acima de uma cabeça e tratou o servo de Deus como algo desprezível, como ninguém. Herebe de couve reflaço e de couve estérgia. E ele disse assim, olha Davi, aleluia, olha Golias, eu vou até você em nome do Senhor meu Deus, o Deus de Israel, qual você tem afrontado. É a Debecou e a Xeremefly. É com ele na minha frente que eu vou vencer você. Remantro e decove Astergia. Porque você tem desafiado o Deus de Israel. Você tem se levantado contra o seu povo. Pois eu vou contra você em nome do Senhor. Recamianderefly. Eu digo, louvado seja Deus. Aquele que Deus tem, aleluia, tem na vida. Aquele louvado seja Deus, o qual Deus decide tomar a peleja. Eu te pergunto, quem é esse para subsistir? Quem é esse que pode vencer o próprio Deus? Ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Davi pega ali as pedrinhas, coloca no seu alforje, prepara a sua tiradeira, a sua lançadeira, louvado seja o nome do Senhor. E uma pedrinha, e o Senhor unge aquela pedra que se torna como uma bala certeira. Bem naquele gigante, ele cai por terra e Davi ainda monta em cima dele e corta a cabeça para que o mal não suscitasse. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que todos os filisteus, aquele exército ali sumiu, correu com medo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, filosoficamente falando, como se pode um menino, aleluia, vencer um homem adestrado na guerra, não tem explicação. Louvado seja Deus pelo raciocínio humano, não tem explicação, mas espiritualmente falando tem uma explicação. Era o Deus o qual Davi servia que o fez vencer. É Deus que vai fazer você subsistir. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 3 atitudes para fazer uma pessoa alcançar um objetivo. Aleluia! Ela nunca desistir, ela nunca ter medo, vencer os próprios temores. Aleluia! O Espírito Santo de Deus, quando enche a pessoa, o amor de Deus retira todo medo. E você diz assim, mas eu tô com medo. Louvado seja Deus. Eu não recrimino você porque o medo nos assola, nós somos humanos. Mas o que não pode acontecer é o medo nos dominar, tá entendendo? É o medo nos inibir, é o medo sucumbir à nossa fé, é o medo nos paralisar, nos parar, nos estagnar. Aí esse medo vira opressão, e essa opressão acaba com qualquer um. Então é isso que não pode prevalecer. Tem medo? Louvado seja Deus, é normal, mas em frente. Peça a graça de Deus, peça a ajuda do Senhor. Diga assim, Senhor, me fortalece, Senhor, me ajuda, Senhor, vai na frente desta minha batalha. Senhor, peleja pela minha luta, me ajude, me ajude, me ajude. Senhor, não me abandone, não me deixe só. Louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor vai com você, porque a palavra de Deus diz, Isaías 43, e se passares pelo fogo, ele não te queimará, e se passares pelas águas, louvado seja Deus, elas não te submergirão, não te afundarão, aleluia, e a chama do fogo não arderá, nem te queimará, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se tiver medo, peça o Senhor para enchê-lo, enchê-la do seu espírito, aleluia, louvado seja Deus, mas não pode o medo dominar a sua vida, não pode a incredulidade dominar a sua vida, não pode o pessimismo dominar a sua vida, não pode pensamentos negativos dominar a sua vida, não pode a depressão dominar a sua vida, não pode os sentimentos negativos de incapacidade dominar a sua vida. Louvado seja Deus, o Senhor nos criou para boas obras, para que andássemos nelas. Eu quero dizer a você que o Senhor investiu em você, aleluia, o Senhor investiu em mim, nós somos feitura de Deus, criados para boas obras. A nossa alma diz, um só vale mais do que o mundo inteiro. Imagina, louvado seja Deus, o valor que o Senhor nos dá. Olha para Ele, se firma com Ele, apega-te a Ele e você alcançará o seu objetivo conforme a vontade dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nunca desistir. Ah, mas eu estou em desvantagem. E o que é que tem se estiver em desvantagem? Busca a presença de Deus, vai.
Aleluia, se você está lutando por algo que é honrável, que agrada a Deus, que está nos preceitos do Senhor, não olhe. Não olhe para a desvantagem, não olhe se você está com debilidades, não olhe, porque Abraão, para alcançar a promessa de ser pai, a Bíblia diz que ele não atentou, ou seja, ele não ficou focalizado, ele não ficou ali focalizando a sua atenção no corpo amortecido dele, no corpo amortecido de Sara, porque Sara tinha deixado de ter o costume das mulheres. Ele não atentou para as coisas que eram desvantagem na sua vida, mas ele olhava para o Senhor, autor e consumador da sua fé, e até a vitória chegar, ele foi dando glória a Deus, ele foi exaltando o Senhor, e dentro dele ele estava convicto que aquele que tinha prometido era poderoso para cumprir, e cumpriu mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Uma terceira atitude que faz uma pessoa vencer na vida, glória a Deus, é ser perseverante. Nunca desistir, é ser perseverante. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que diz Mateus capítulo 7? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. E qual dentre vós, homens, que pedindo-lhe pão, o seu filho vai dar uma pedra? E se o filho pedir um peixe, não vai dar o peixe, vai dar a serpente, por acaso, no lugar? Não, e o Senhor diz assim, se nós, seres humanos que somos maus, sabemos dar boas coisas aos filhos, imagine o Pai Celestial, o que é que ele dará? Louvado seja Deus, tanta coisa boa que lhes pedirem. Louvado seja o nome do Senhor. Peça ao Senhor para que a sua alegria seja completa. Creia, acredite e vá à luta. Vá à luta, louvado seja Deus, a luta pelo seu direito de viver. Louvado seja Deus. Pelo seu direito de executar um sonho, aleluia, desde que tudo seja de acordo com a vontade de Deus, seja honesto, seja íntegro, seja louvado seja Deus, glória a Deus, seja como diz por aí, ficha limpa, aleluia, quer as coisas, aleluia, boas e agradáveis aos olhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não fará o Senhor justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite? Sim, ainda que, louvado seja Deus, que o Senhor, como diz, demore, não seja no nosso tempo. Tem momentos que dizemos, Senhor, se o Senhor não vier agora, eu vou morrer. Aí, de repente, a pessoa não morre. Aí o Senhor mostra e diz assim, tá vendo? Você não morreu porque, quem sabe, das suas limitações sou eu. Aí digamos que a pessoa diz assim, Senhor, já era para ontem, Senhor, já era. Ai, Senhor, há tanto tempo eu pelejo por isso. Eu não sei nem, ai, Senhor, nem sei como é que eu estou aqui subsistindo. É porque o Senhor diz que o tempo é dele, não é o seu. Não é nós que sabemos nada do tempo. Louvado seja Deus. Aí de repente a pessoa diz assim, mas Senhor, olha, Senhor, eu não sei mais por onde ir na minha vida. E para mim está impossível a causa. Aí o Senhor diz, é isso mesmo, porque o impossível sou eu que opero. Lucas 1:37, louvado seja o nome do Senhor. Então, nunca desistir, nunca ter medo. Louvado seja Deus. Ser perseverante, crer na promessa de Deus. E tem mais uma coisa, um ingrediente magnífico do Senhor para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar essa simples reflexão dessa noite, de 3 atitudes que fazem a pessoa alcançar um objetivo. Louvado seja Deus, na conversa do próprio Deus, do próprio Criador e Senhor com os seus servos, chamado Josué. No capítulo 1, louvado seja Deus, quando chegou o tempo de Josué executar a tarefa de quê? De liderar o povo, porque Moisés já tinha falecido. O Senhor disse a Josué, capítulo 1, versículo 5, olha, Josué, meu servo, ninguém susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei nem desampararei você. Aí o Senhor dizia a Josué, versículo 6, esforça-te, se esforce, meu filho. Tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu prometi, que jurei aos seus pais que daria. Aí o Senhor dá agora 2 ingredientes magníficos
do próprio Criador para vencermos nessa vida, para subsistirmos, para continuarmos de pé, para alcançarmos os nossos objetivos, para agradarmos a Ele, para sermos cheios da presença dEle. Ele diz tão somente, versículo 7, esforça-te e tenha muito bom ânimo de fazer uma coisa, meu filho. De fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, louvado seja Deus, para que você, prudentemente, você mesmo se conduza na sua vida, por onde quer que andares, ou seja, o que é isso? Observância à palavra de Deus, e além de observância, obediência e praticidade, prática, palavra de Deus. Aí o Senhor disse mais a Josué, versículo 8, e disse, não se aparte, meu filho, aleluia, da tua boca nem da tua vida, o livro desta lei. Qual é o livro da lei do Criador? Qual é? Louvado seja Deus, é a Bíblia, é a palavra do Senhor nosso Deus. E ele disse, antes medita de dia e de noite para teres o cuidado de guardar tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Louvado seja Deus. Mas eu pelejo na minha vida, eu invisto, eu faço isso, eu faço aquilo e não sou próspera. Aí eu te pergunto, o dono da prosperidade está na tua vida? Você está seguindo os preceitos do Criador, do Senhor? Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz, Evangelho de João 15,5, sem mim nada podeis fazer, o Senhor Jesus disse. É assim, é esse o mistério. Mas a minha família está um problema, está uma situação, está uma coisa. A minha vida está uma ruína, está um poço, está uma coisa terrível. E aí, mais uma vez, o Criador nos pergunta, você tem feito de mim a sua prioridade? Será mesmo que você tem dado espaço na sua vida para mim? Você tem, louvado seja o nome do Senhor, assim diz o Senhor, você tem dado lugar a mim na sua vida? Você tem me buscado, você tem orado, você tem pedido a minha direção sobre o que você vai fazer? Você acha que tudo que você está fazendo está correto, me agrada, está dentro dos meus princípios? Seria isto que você está fazendo? Redele me couve underfly, que eu diria a você para fazer? É assim mesmo? Ou você está agindo de acordo com os seus jeitos, sua maneira de ser, segundo os seus princípios, segundo a sua razão humana, segundo a sua vontade, e não tem me consultado para nada e tem me desprezado? Assim pergunta o Senhor. Então vamos pensar. Como está a minha vida? Tenho buscado ao Senhor ou não tenho? Tenho clamado a Ele ou não tenho? Está no meu coração. Graças a Deus. Mas tem que estar nas ações, mas tem que estar também nas decisões, mas tem que também estar na sua vida, no seu externo. As pessoas olham e dizem assim, teme a Deus, é honesta, busca a integridade, é verdade, e não só dizer que tem Ele no coração e que está tudo certo, porque louvado seja Deus, maravilha, o coração é o início, mas não é tudo. Essa é a questão. Então o Senhor disse a Josué, serei com você. O Senhor diz a nós, eu serei contigo. Mas ele disse, se você me abandonar, eu abandono você. 2 Crônicas, ou é 1 Crônicas 15, tem lá o versículo quando o Senhor falou com Asa. Louvado seja Deus, o rei daquela época. Glória ao nome do Senhor. Então ele está dizendo, com o homem sincero, com a mulher sincera eu me mostrarei sincero. Com o puro me mostrarei puro. Mas com o perverso, com o duro de coração, com aquele que não me quer, com aquele que me rejeita, com aquele que só apresenta subterfúgios para não estar na minha presença, para aquele que só se lembra de mim quando precisa, quando está no fundo do poço, aí pelo menos diz, ai meu Deus, e é só isso que diz. Aí o Senhor disse, para este que é endurecido eu sou indomável, ou seja, implacável. Ele quer ser duro, então eu sou implacável. Foi como o Senhor disse ao apóstolo Paulo, antes dele ser Paulo, quando ele era Saulo. O Senhor disse a ele no encontro e disse, duro é para você recalcitrar contra os meus aguilhões. Como quem diz, coitado,
você, criatura, lutar contra mim, Criador, mas você jamais venceria. Louvado seja Deus. Vamos nos conscientizar. 3 atitudes que nos fazem ser vencedores na vida, alcançar objetivo. Ser perseverante, não ter medo e em tudo na vida, glória a Deus, confiar no Senhor e fazer dele a sua prioridade e pedir a ele que esteja à frente, sempre à frente da sua vida, dos seus negócios, da sua casa, da sua família, da sua vida, do seu interior, que ele seja prioridade, esteja à frente de tudo, da sua família, de todo o seu ser, da sua vida. Louvado seja Deus. E assim se cumprirá o que diz, mas em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, porque ele nos amou. Louvado seja Deus. Deixe teu comentário, compartilhe essa live curta. Se inscreva no meu canal, Melry Macedo, pregando a palavra de Deus. Peço a vocês, orem por mim, pela minha saúde, por minha casa. Glória a Deus, o Senhor Jesus Cristo vos abençoe e te dê vitória, porque o Senhor deu um grande potencial a cada um de nós. Desperta para Deus e Ele vai mudar a tua história. Deus te abençoe.